O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a vossa recompensa. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que fez a mão direita, a esquerda, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia com largueza, colherá profusamente. É com estas palavras que eu gostaria de iniciar esta reflexão, sobretudo à luz do santo de hoje, São Luís Gonzaga. Porque aos olhos humanos, Luís Gonzaga teve pouco tempo de semeadura, mas ele semeou intensamente. Nascido em 1568, em Roma, ou melhor, na Itália, Luís Gonzaga era filho de uma família muito nobre e justamente por isso estava sendo preparado por seu pai para continuar o legado da família e assim cuidar da enorme fortuna que lhe era por direito. Porém, a sua mãe lhe deu uma educação melhor. Sua mãe lhe ensinou a fé. E por aprender de sua mãe que a maior riqueza consistia em Jesus, pediu para receber a primeira comunhão aos 11 anos de idade. Hoje para nós é costume, né? Que as crianças recebam por volta dos 10 anos a primeira Eucaristia, mas não na época de São Luís Gonzaga. E aqui o que, ao reler a história dele hoje, fiquei impressionado e lembrava-me também de São Domingos Sábio e São João Bosco, é que ele foi catequizado por um santo, São Carlos Borromeu, um homem também muito jovem, aos 25 anos era cardeal da igreja, e que tinha um amor profundamente a Jesus. Por que eu fiquei tocado? Porque a santidade de uma pessoa é capaz de incentivar outros no caminho da santidade. Quantos catequistas já passaram na nossa vida, não? O padre pode até falar com um pouquinho mais de propriedade, porque tem um pouquinho mais
Para a gente ser padre, nós precisamos ser catequizados no batismo, na primeira Eucaristia, na crisma e depois no seminário. E quantos que passaram pela nossa vida ensinando a fé que a gente nem lembra, né? Não lembra nem quem foi e nem lembra o que ensinou e muito menos do testemunho. Quando há santidade, a santidade gera santidade. Porque ensina-se não aquilo que aprendeu num livro, mas ensina-se aquilo que vive. Ensina-se com a vida. E é justamente a vida de Carlos Borromeu que incendiou a vida de Luiz Gonzaga. Prestem atenção, aos 11 anos de idade, São Luís Gonzaga encantou-se com o Evangelho pelo modo de viver de São Carlos Borromeu, que era seu pároco. E decidiu, aos 11 anos, também ser padre. A contragosto da família. Ou melhor, a contragosto de seu pai. Já aos 16 anos, o pai fez de tudo possível para que ele mudasse de ideia, fosse fazer outra coisa da vida. Mandou que ele estudasse fora, dedicou a ele o ensino das armas para lutar em guerra. E quando decididamente ele sentiu-se atraído por Jesus e quis procurar a companhia de Jesus, aqui ficou no duplo sentido, né? Não só a companhia de Jesus como a amizade próxima, mas de fato os jesuítas, a congregação dos jesuítas para ingressar-se na vida religiosa. O pai investiu uma última cartada. Começou a obrigar Luís a ir nos prostíbulos da Itália, começou a pagar grandes festas para que ele pudesse perder a sua castidade, sua pureza, quem sabe apaixonar-se por uma moça e esquecer esta ideia de ser padre. E mesmo tentado, mesmo provado, ele permaneceu puro, conservando a sua inocência por amor a Jesus. Claro, depois de todas as tentativas frustradas, o pai não teve outro jeito, senão aceitar a ideia de um filho padre. E assim Luís Gonzaga ingressou, começando seus estudos. Porém, acometeu a região da Itália a peste. Hoje nós sabemos de tifo, né? Mas até então ninguém sabia o que era. Durante o dia, Luís Gonzaga dedicava-se aos estudos na preparação para a vida sacerdotal e ao fim da tarde, até o cair da noite, ao cuidado das vítimas da peste. E foi assim, indo sepultar um moribundo que acabara de morrer por causa da peste, pela sua consciência de dever cristão, ele acabou contraindo também a peste e morreu aos 23 anos de idade, sem se tornar padre, ainda como seminarista. Por isso Luís Gonzaga é padroeiro dos seminaristas, a quem mais uma vez, hoje nesta Eucaristia, dedico as minhas preces. Porque ser padre não é fácil, seminarista muito menos. Os seminaristas que estão me acompanhando com certeza estão balançando a cabeça uma hora dessa. Mas não desanimem. Vale a pena suportar tudo pelo tudo. Vale a pena. Ou melhor, vale a vida. Porque o que nós recebemos, mais do que uma dignidade sacerdotal, o que nós recebemos é a companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que somos padres. Não para fazer obras sociais, não para cuidar dos bens patrimoniais da igreja, nem muito menos para conservar tudo aquilo que recebemos como pressuposto. Mas somos padres para estreitar o laço do coração humano com o coração de Deus. E é justamente isso que Luís Gonzaga fez. Intimamente unido a Jesus pela oração. A oração que ele aprendeu com São Carlos Borromeu. E veja, outro ato da providência divina na santificação de Luís Gonzaga. Carlos Borromeu foi o primeiro lá a incentivá-lo, mas ele foi formado por São Belarmino, Roberto Belarmino, um outro grande santo da igreja, que o ensinou a fé no seminário.
Mas não foi na teoria, foi na prática da penitência e, sobretudo, na oração, que Luiz Gonzaga aprendeu a amar aqueles que não eram amados. A gente hoje fica querendo inverter a ordem das coisas. A gente acha que se nós começarmos pelas obras, nós vamos estar dando-nos por descontados, e não. O caminho é quase que aprendendo a ler, né? Aí me recordo que quando eu estava na escola, para aprender a ler, primeiro a gente precisava conhecer o alfabeto. E é a peleja do padre atualmente com o hebraico, com o grego nem tanto, mas o hebraico ainda mais, conhecer as letrinhas. Aí depois você aprende o som de cada letrinha. Aí depois tem que fazer as sílabas, né? Ah, essa letrinha com aquela dá isso, e aí a gente vai aprendendo. Até que, agora, depois de tanto tempo treinando, porque a vida é esforço, né? É repetição, é hábito, é disciplina, a gente pega qualquer texto, pelo menos em língua portuguesa, e às vezes vai até no ponto morto. Você está lendo ali, nem presta atenção no que está lendo. A santidade do mesmo modo. As obras é o resultado final, é a soma da equação, o produto da equação. Nós não chegamos às obras por primeiro. É necessário primeiro cultivar a oração. Por uma questãozinha fundamental que aprendemos no Evangelho de hoje. Não seremos salvos por aquilo que os homens veem de nós. Aqui está uma diferença drástica do cristianismo, mais uma. Porque eu já disse algumas homilias para trás. O cristianismo é a única religião onde o homem não tem esforço nenhum para chegar a Deus, porque é Deus que veio ao encontro do homem. Jesus Cristo é Deus. Agora, uma outra característica só do cristianismo. Enquanto as outras religiões, inclusive as monoteístas, consideram como satisfatório o resultado final das ações, o cristianismo não. Deixa eu dizer isso melhor. Para uma religião politeísta, ou mesmo para o islamismo, basta você cumprir o preceito religioso e você está em paz com a divindade. Para Jesus, não. É o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. O cristianismo é o único que preocupa-se com a intenção da ação. O que nos salvará não é o que a gente faz, mas é aquilo que a gente pretende com aquilo que fazemos. Aí é que está o critério. É assim que Jesus diz: tomem cuidado, olha. Versículo 1 do Evangelho de hoje. Para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Justiça significa santidade. Cuidado, tem muita gente hoje pregando santidade, mas para ser visto. E dizia eu com um padre conhecido agora há pouco no celular, muita gente querendo ganhar dinheiro com o discurso da santidade. E, no entanto, não vão ser as vestes bonitas, não vão ser o escapulário, a medalha, nem muito menos tudo aquilo que nós vemos os outros na frente das câmeras, que nos tornará santos. Porque Jesus diz de uma outra realidade que pode nos tocar e nos toca com frequência: a hipocrisia. Hipócrites, em grego, significa colocar uma máscara. É justamente, vocês já devem ter visto isso, nas placas de trânsito ou mesmo na cultura nossa. Quando você quer falar de teatro, tem duas máscarazinhas, né? Uma com um sorrisinho, outra com a carinha triste. Porque era assim no mundo grego. Eles punham uma máscara, em grego, hipócrites, né? O que põe sobre o rosto. Para fingir, para aparentar uma realidade que não condiz com a verdade. Depois tirava a máscara e ia viver uma vida real. A hipocrisia é um teatro, onde o que está preocupado é com o espetáculo, o que as pessoas veem. Não interessa para nós, vendo uma novela, se o ator é casado com a atriz na vida real. Interessa que no papel que ele interprete bem. Não é assim? Tem muita gente sendo hipócrita no que tange à fé. E é justamente isso que Jesus diz: tomem cuidado.
Porque o que vai salvar não é o que a gente faz. Isso é protestantismo, em certo sentido. Não é o que a gente executa, mas o que nos salvará é a intenção do nosso coração. O que na teologia católica nós chamamos de caridade. Um amor desmedido, um amor genuíno por Deus que transborda para fora. Fica redundante, né? Transbordar só pode ser para fora, né? A gente precisa crescer nessa virtude. Tal como Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga só queria amar a Deus. E porque queria tanto amar a Deus, a vida dele foi permeada da pureza, da penitência, da oração, desse amor aos doentes, do cuidado para com os enfermos, ao ponto dele mesmo perder a própria vida por causa dos doentes. Não pensava mais em si, vivia para Deus. E justamente por isso era uma oferta para o mundo. Por isso que Paulo disse, quem semeia muito, colherá muito. Hoje, olhando-nos para São Luís Gonzaga, nós precisamos com sinceridade pedir a Deus esta graça, de tirar as máscaras que a gente coloca. E o segredo é esse que Jesus nos apresenta no Evangelho. O segredo para a santidade é colocar em prática esses 3 exercícios completamente desconfortáveis, mas que ajudam a cair as máscaras do nosso coração. Quais são eles, Padre? Oração, jejum e penitência. Quando jejuardes, quando orares, quando deres esmola. Tudo isso quebra o nosso orgulho. A oração, porque a gente começa a confiar mais em Deus do que em nós mesmos. O jejum, porque a gente abre mão de algo que nos é permitido para criar em nós uma predisposição a controlar nossos instintos e a depender da graça de Deus. A penitência, porque a gente para de viver para nós, para começar a viver um pouquinho para os outros, como no caso, a esmola. Mas isso não pode ser feito para que as pessoas vejam como o padre é bom, veja como a irmã faz bonito aquelas obras, não. Quem se preocupa com a aparência já está no caminho contrário do Evangelho. Porque o que nós fazemos só é para nós causa de salvação, quando na verdade brota cá de dentro. Eis o segredo para a santidade, a conversão do coração. Aí termino dizendo da oração que nós rezamos agora há pouco, chamada na liturgia de oração da coleta. Por que coleta? Porque o padre junta naquele primeiro oremos tudo que vocês apresentam, coleta todas as intenções e conclui com esta oração. E lá diz assim: ó Deus, que ornastes Luiz Gonzaga de grandes virtudes. E termina dizendo assim: se não o pudermos seguir na inocência, conceda-nos a graça de imitá-lo na penitência. Eis o caminho para a nossa santificação. Quebrar as máscaras de que às vezes nós achamos-nos e estamos tão convencidos do papel que a gente executa no teatro da vida que nem conseguimos mais perceber que é uma máscara. A máscara da justiça, a máscara do bom. Às vezes as pessoas se sentem bom demais, o bom pai de família, o bom profissional, a boa mãe, a boa professora. É necessário que voltemos a olhar para o nosso coração. E olhando para o nosso coração, pedir ao Senhor esta graça de semear no campo da vida com abundância, com largueza. Porque quem semeia muito, colherá muito. E nós não queremos muito, nós queremos o tudo. Nós queremos o próprio Deus. Portanto, que São Luís Gonzaga nos ajude a dar tudo, isto é, a dar a própria vida pelo tudo. Só assim seremos justos de verdade. Só assim seremos santos. Porque termino dizendo o que eu comecei. A santidade, meus irmãos, não consiste nas obras. A santidade está na verdade. E só Deus conhece a verdade que está no nosso coração. Por 3 vezes, Jesus diz isso, não para amedrontar. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa.
Lembre-se disso. Lembra disso, Padre Felipe. Deus vê o que está escondido, tanto de bom quanto de mal. Não há o que temer. Nada está desapercebido aos olhos do Senhor. A diferença é que não basta o Senhor ver, basta que também nós vejamos. E quando a gente vê, nós temos a capacidade de ofertar, seja para Ele, ou ofertar, seja para nós mesmos. Escolhamos aqueles que conseguiram. Gosto sempre de dizer dos santos, porque eles são os cristãos que deram certo. Eles são aqueles que para nós a gente vê e fala assim, é possível viver o Evangelho de verdade. Quando nos faltar forças para dar tudo pelo tudo, lembremos-nos destes, que foram se santificando na medida que foram crescendo na intimidade com o Senhor na oração e fazendo o que estava ao seu alcance para romper com o fermento da hipocrisia. Conceda-nos o Senhor esta graça, para que a começar de nós possamos viver a justiça que Ele tanto espera, que consiste na santidade de vida, no amor genuíno a Ele, que transborda no amor desinteressado e gratuito a todos aqueles que estão ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e, por intercessão de São Luís Gonzaga, apresentemos ao Senhor